Glória a Deus. Vamos fazer um ensino, pedindo, aliás, que o Espírito Santo venha direcionar através de uma mensagem aqui na Escritura, no livro de Mateus, capítulo 4, que todos sabem, mas por trás disso tem uma revelação muito grande da parte de Deus, que é sobre a tentação de Jesus, amém? Já vou lendo aqui, que diz assim, ó: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorareis. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e ele que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Então, vamos entender essa palavra. Primeiro de tudo, a Bíblia vai falar sobre a tentação. Mas o que é a tentação? A tentação é uma atração para fazer o mal, no caso, para obter prazer ou lucros nesta vida. Mas neste caso aqui, de Mateus 4, aqui a Bíblia diz, nós sabemos que o Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado. Para ser tentado por quem? Pelo diabo. O exemplo que Jesus Cristo deu aqui serve para nós também enfrentar os problemas na nossa vida, as batalhas espirituais na nossa vida. E na Bíblia diz, lá em Efésios, capítulo 6, eu vou dar uma olhada lá na Escritura, porque eu estou aqui no antigo método de olhar a Bíblia, Diz aqui lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Olha o que diz aqui, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí vem aqui o versículo 11, aqui em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí vem aqui, no 12 também tem, que é interessante, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Olha só a palavra de Deus, como que ela nos ensina. Então, Jesus Cristo aqui foi tentado, aqui depois de jejuar 40 dias e 40 noites, vem o quê? A fome. Só que Satanás, aqui no caso, ele vem com artimanhas. Por isso que quando nós jejuamos, né, vem dependendo da situação, tal, a fome ela vem, né? Porque o corpo começa a sentir. E nessa fragilidade é onde que Satanás ele começa a entrar pelas portas. Se nós não vigiarmos. Mas é interessante, né? Porque Jesus Cristo aqui ele nos ensinou, tá? Como lutar contra essas tentações. Aí no caso aqui, aqui eu vou continuar aqui no versículo. No versículo 3, diz assim, ó. E chegando ele, o tentador, disse. Olha só. Você pode estar de uma maneira sossegada. Você pode estar até mesmo num momento, vamos dizer assim, de paz. Mas sempre vai vir uma luta. O inimigo ele sempre vem tentar tirar o quê? O sossego da sua vida. Se nós formos lá no livro de Jó, capítulo 1, que a Bíblia diz assim, ó, vou dar uma olhada lá no livro de Jó, que fala assim, ó, no capítulo 1, ó, havia um homem na terra de Uz, né, cujo nome era Jó. Este era o homem, olha só, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Isso aqui é o que nós temos que ter, na verdade, tá? Então, só que se eu for aqui, aí ele tinha os filhos deles, né, que faziam banquetes em casa, né? E aí depois Jó, ele vinha, depois, né, de tudo que os filhos faziam lá, né? Ele vinha, na verdade, no caso aqui, nem diz aqui a Bíblia, aqui, ó, fala assim, ó, sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, olha só, e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, olha só, olha o que Jó dizia, porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, tá bem? Só que, olha para você ver o que eu estava falando. Parece que nós estamos tranquilos, parece que estamos sossegados, aí depois vem alguém. Se for aqui no Jó, no versículo 1, no caso aqui no versículo 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, Jeová Todo-Poderoso, olha só, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, quer dizer o que? Que Satanás, na verdade, ele não perde tempo. Ele fica ao derredor, buscando. É por isso que a Bíblia fala lá em primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrio, vigiai, né, que pede para vigiar, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda o quê? Ao derredor, bramando, como leão, buscando o quê? A quem possa tragar. Tragar o quê? A sua alma. Então ele não quer ver sossego. Ah, mas eu sou cristão. Mas se você não vigiar, é um prato cheio. Pode ser cristão ou não cristão. Porque o objetivo de Satanás é levar ele, porque ele sabe que ele vai ser julgado. Então ele vai levar todos os ímpios
né? E todos aqueles que serviram a ele. E se um cristão, na verdade, ele não tiver alicerçado na rocha, na palavra, a rocha Jesus, a palavra, ele vai ser levado, né? Porque ele tem que, todos nós temos que vigiar. É por isso que a Bíblia fala lá em Mateus 7:24. Pois todos aqueles que escutam minhas palavras e as praticam, é semelhante ao homem ou a mulher prudente, que é edificada a sua casa sobre a rocha. Nós temos que estar edificados sobre a rocha, e a rocha é Jesus, tá bem? Só que eu vou voltar aqui no livro de Mateus 4. Então, nós estávamos falando que Satanás, então, ele não deixa, né, ninguém quieto. Pode demorar 10 anos aí, mas uma hora vem, né? Ele conhece ele tem as artimanhas deles. Na verdade, nesse mundo ele não está sozinho, que a terceira parte dos anjos foram lançados. Então, olha só o que ele diz aqui no versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse, né? Fala assim, ó. Se tu és o filho de Deus, ora, se lá na Bíblia fala lá em João 1, versículo 1, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e no princípio ele estava com Deus. Nele foram feitas todas as coisas, e sem ele o que nada foi feito, né? Nada se fez, né? Então está dizendo lá no livro de João, versículo 1, versículo 1. Aí também fala assim que o verbo se tornou carne. Então, se no caso, né, nós sabemos que houve lá os anjos lá teve houve uma contenda lá, e Jesus Cristo também viu tudo isso. Então ele também sabia, né, com certeza, que Jesus fazia parte também, né, que é filho de Deus. Mas vou continuar aqui, tá? Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Por quê? Porque ele estava com fome 40 dias, 40 noites. A mesma coisa, hoje nós estamos jejuando, mas aquele que jejua de verdade, né? Jejua. Tem uma hora que o corpo ele começa o quê? Né? Ele começa a sentir, né? E nesse ponto aí que as tentações começam a atacar, começa a vir toda a tentação de tudo que é lado. E é por isso que lá em Efésios capítulo 6:10, que foi lido desde o começo, que nós temos que revestir no Senhor e no seu poder, da armadura de Deus. Amém? Então aqui no caso aqui no versículo 3, é interessante também, né, que Satanás também, ele também trouxe alguns versículos da própria Escritura, vamos dizer assim, da palavra lá do Antigo Testamento, tá? Então, vamos ver aqui, ó, quer ver? Aqui no caso aqui, no versículo 4, Jesus Cristo diz assim, ó, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas onde que está? Lá no Antigo Testamento. Lá está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Vamos lá, vou lá. Vamos folhear aqui, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Olha o que diz aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Olha o que diz aqui, ó. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Olha aqui, Jesus Cristo, na verdade, já trouxe também uma mensagem forte, né, dentro da Escritura, na Escritura que nós temos aqui, que demonstra lá do Antigo Testamento,
E só que também Satanás, ele vem também tentando. Por que que Satanás veio usando também as palavras? Para tentar o quê? Deturpar. Ele trazendo uma mensagem e levar um outro sentido para que a pessoa venha cair na tentação. Então o objetivo na verdade aqui de Satanás era tentar mesmo fazer, vamos dizer assim, abre aspas e fecha aspas, Jesus perder a vitória, né? Por quê? Porque existia sim uma ordenança da parte do Pai, né, para cumprir, né, para ele cumprir e para nós estarmos hoje salvos, porque senão não haveria o quê? O sacrifício na cruz do Calvário e nós não seria no caso salvo. Por que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Porque se Jesus Cristo, na verdade, tivesse perdido nessa luta, então nós não seria salvo, na verdade. Mas Jesus, ele, né? Ele, na verdade, ele tinha o poder? Tinha. Só que existia uma obediência dele também, tá? Se você for lá em Mateus 28, 18, ele diz assim, Jesus, né? E foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém? Então, só que Jesus Cristo foi muito obediente. Só que Satanás não, né? Ele tentou de todo fazer aqui. Eu vou continuar aqui, ó. Tá? Isso é a importância de nós estar buscando a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala assim, lá em João 5:39, que diz assim, examinais a Escritura, por que cuidais ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então a importância da palavra de Deus é isso. Lá também em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim também, que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento do quê? Da palavra de Deus, né? Daquele povo de antes, mas até o de hoje também continua de mal a pior. Então se eu afastar da Escritura, então é uma porta aberta, já é uma porta aberta para que o inimigo venha lutar contra a minha vida. Então vamos lá. Eu vou continuar aqui, tá? Aí no versículo 5, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, tá? Mas no caso aqui a cidade santa qual que é? Bom, aqui se for aqui em Mateus 5:35, olha o que fala aqui em Mateus 5, não, vamos lá Mateus 5:34. Olha o que fala. Diz assim, ó. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, 34. Eu, porém, vos digo que maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Amém? Então essa cidade santa aí se refere-se a Jerusalém, tá? Porque a Bíblia diz que essa Jerusalém aqui ela vai ser restaurada, né? E quando Jesus voltar, né, e vai, né? Nós cremos, no caso, que Jesus vai restaurar o povo de Israel. Amém? Então vamos lá. Aqui eu vou continuar aqui no versículo, tá? Aqui, ó, bom, no 5, tá? E colocou-se sobre o pináculo do templo, né? Na parte alta, tá? Do templo. Aí no versículo 6, e disse-lhe, olha que diz aqui de novo, ó, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Olha só, Satanás usando de novo, né, a palavra de Deus. Tá? Mas aonde que ele tirou essa palavra de Deus? Vamos lá em Salmo 91, né? Que todos leiam o Salmo 91, só que às vezes não deixa, alguns deixam a Bíblia aberta, né? Mas achando que não, na verdade a Bíblia só vai funcionar quando nós meditamos a palavra de Deus e guardamos na tábua do nosso coração. Porque lá em Salmo 1 diz assim:
Antes temos o prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Então não adianta deixar só a Bíblia aberta ou a Bíblia fechada, tá? Que isso não adianta nada. Agora que vamos ver aqui, ó, que ele pegou aqui no Salmo, os Satanás, ó, que falou aqui, ó. Aqui, ele usou isso aqui, ó, no Salmo 91, versículo 11. Ele tirou daqui, ó. Ó, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha só, ele tirou, né? Só que tem uma coisa aqui muito interessante, essa parte aqui, ó, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, né? Nós temos que tomar muito cuidado, né? Não quer dizer o quê, né? Eu não dou ordem ao anjo, mas sim Deus envia os seus anjos ao meu respeito, é o contrário, né? Tem pessoas que começam a falar dando querendo, eu dou ordem no anjo de Miguel, anjo Gabriel. Pelo que eu entendi, pelo meu discernimento, é Deus que ele envia o anjo para te dar livramento. Quer ver? Ó, se for lá em Salmo capítulo 34, versículo 7. Vamos lá em Salmo 34, versículo 7. Vou ser rápido aqui. Salmo 34. Salmo 34, versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. Demorando um pouquinho, porque eu estou aqui na forma antiga aqui, né, de meditar a Bíblia, né, de folhear as Bíblias, as páginas, quer dizer, né? Diz aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, viu? Tá? Temem a quem? A Deus. E os livra. Amém? Eu vou continuar aqui em Mateus, onde que eu parei, tá? Aqui no versículo 7. Mateus 4, versículo 7. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aqui, olha a resposta aqui, né, que Jesus Cristo deu a Satanás. Primeiro de tudo, né, Satanás pediu para ele lançar daqui abaixo. Ó, cuidado, tá? É isso que o diabo quer. Quer que muitos se jogam, quer que larga tudo, quer que abandona. Mas Deus não deu essa ordem. Deus quer que nós perseveremos até o fim. Em Mateus 24, versículo 13, diz assim, ó: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, né, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, né, como está escrito aqui na Bíblia, e é verdade. Se alguém for falar, é por isso que nós temos que estar, né, debaixo da graça de Deus. Então aqui Jesus Cristo falou assim, ó: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Que se encontra também lá no livro também de Deuteronômio, capítulo 6, né, versículo 16, que era o livro dos mandamentos, né, a obediência, né? E Jesus Cristo também falou, olha que diz aqui, ó, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, ó: não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá, né? Aqui também tem outra, né, que foi tirado daqui do livro de Deuteronômio. Olha a importância de você alimentar da Escritura, né? Porque nós temos que, na verdade, lutar contra as heresias, contra os falsos ensinos, contra os falsos profetas que vêm deturpando a palavra de Deus. Tudo que aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, nós temos que guardar os seus mandamentos. Amém? Então eu vou passar aqui, vamos aqui mais um aqui, ó. Eu vou passar aqui para o versículo 8. Mateus 4, versículo 8. Novamente o transporte, o diabo e o monte, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, o que quer dizer aqui? Ele está falando aqui, né? Então ele mostrou todos os reinos do mundo, tá? Mas o que tem dentro desse mundo aí? A Bíblia já fala assim, ó, que no mundo já és no maligno. Então todas essas coisas que, né, aliás, no caso aqui foi os prazeres desse mundo, né, que leva a pessoa, na verdade,
a cair nas tentações, né? Porque a Bíblia não fala assim, lá em 1 Epístola de João, capítulo 2, versículo 15, 2, versículo 15, não os ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está lá. Então, como que a pessoa cai nessa situação? Né? Ele cai pela concupiscência, tanto dos olhos e tanto da carne. Lembra lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, né, que Satanás, né, mostrou para Eva também todas as coisas, os prazeres, né, dos olhos, tanto da concupiscência foi da carne dos olhos, né, que chamou a atenção, né, para que ela vinha cair, e na verdade até veio a tentação lá, né? Então o inimigo também ele usa dessa artimanha também, ele oferece todas as coisas, não é só dinheiro e tal, né? Todas as coisas para a pessoa que está em Cristo, né, que ele venha cair. Tá? Então nós temos que vigiar. Por isso que a Bíblia fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lá em livro de Mateus, capítulo 26, 41. Amém? Então nós temos que vigiar. Então ele vai oferecer todo o banquete mesmo para que você venha cair. Mas toma cuidado, tá? Não vigia, ora, vigia, ora, jejua, né? Porque o inimigo, o objetivo dele é esse. Aí então eu vou aqui, ó. Aqui no versículo 9. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado e me adorares. É isso que ele quer, né? Que você vai adorar ele. Para quê? Para no final de tudo isso aí, você ser lançado no fogo. Lançado no lago de enxofre. É esse que é o objetivo dele. Tá? E ainda tem pessoas ainda que estão servindo aí vários tipos de coisas aí, deuses, idolatrias, mas ainda se essa pessoa se converter dos vossos caminhos, ele vai ser salvo, né? Ainda há esperança ainda. Por isso nós temos que anunciar o evangelho, tá bem? Aí diz aqui Jesus aqui, ó. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, olha só, ao Senhor teu Deus adorarás e a só ele te servirá. Também está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Amém? Então, porque nem Jesus Cristo falou assim, ó, amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo entendimento, de toda a tua força. Amém. Se você amará o Senhor teu Deus de todo o coração, não tem espaço para Satanás para ser adorado. Ou você adora, ou você ama a Deus, ou ama o diabo, tá? Jesus Cristo já ensinou sobre isso aí. Então, né, se você ficar com Deus, pode ter certeza que você vai ter a vida eterna, né? Se você permanecer nos mandamentos de Deus. Amém? Eu vou terminar aqui, ó. E depois de tudo isso aqui, ó, que Jesus Cristo falou, aí, ó, aí depois aqui vem a vitória, ó. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ou seja, né? É aquele que diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir de você a partir do momento que você se entregar, você, né, entrar em coerência com a palavra de Deus. Se você estiver ligado na videira, porque Jesus é a videira e vós é a vara. Se ele estiver em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso Jesus lá em João 15, né, versículo 5, né, que ele fala isso, né? Então, nós temos que observar, né, a palavra de Deus, né? E eu creio que Deus ele vai continuar falando com vocês e continua forte na presença de Deus, né? Vamos se revestir das armaduras de Deus, e eu creio que Deus vai te abençoar, e eu creio que o inimigo vai cair por terra. Amém? Eu agradeço sim por esse privilégio, né, de estar falando a palavra de Deus, e vamos que orar também para que Deus dê mais sabedoria a nós. Amém? Que Deus abençoe a todos.